tua grande compaixão, tua grande compaixão, dá-nos tua salvação, dá-nos tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se ficar sentados um momento, os queridos amigos, irmãos e irmãs, caríssimo Diácono Paulo, estamos começando um novo ano, estamos começando um novo tempo. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos dá esta possibilidade, oportunidade de recomeçarmos. Seremos conduzidos pelo Evangelho de São Mateus ao longo deste ano, até a festa de Cristo Rei do ano que vem. Estamos no ano A, dentro do esquema da liturgia. O ano A, o ano de São Mateus. Se vocês se lembram, há 2 anos atrás, nós fomos conduzidos por uma frase, um versículo da Sagrada Escritura, tirada da Carta de São Paulo, que nós repetimos a exaustão. E a ideia era que de fato isso entrasse no nosso coração, na nossa vida. Se vocês se lembram, somos membros uns dos outros. Como nós repetimos isso, como nós rezamos isso, como nós cantamos isso. Somos membros uns dos outros. No ano passado, penso que aí vamos se lembrar, nós olhamos lá para o Antigo Testamento, para uma palavra que está posta na boca de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa ficou mais perto, né? Vocês lembraram? Eu e minha casa serviremos o Senhor. E nós rezamos, nós cantamos, nós repetimos isso. E de fato, a ideia era essa. Nós, como famílias, nós queríamos fazer a experiência de comunidade, de paróquia, mas queríamos fazer a experiência de estarmos inseridos nessa grande família de Deus, onde lá, nesta grande família, nós iríamos servir. Eu, minha casa, nós serviremos o Senhor. Naquele contexto tirado lá do livro de Josué, se você não quiser, paciência.
Se escolherem outra coisa, que pena. Eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. Para este ano, eu faço a proposta de ser o versículo que vai nos conduzir até a festa de Cristo Rei do ano que vem. Este versículo ou esta palavra tirada da boca de Jesus. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o quanto isso é verdade. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E é preciso que nós, de fato, saiamos do discurso e assumamos os tesouros que importam na nossa vida. Deus é um tesouro para mim, então eu vou viver de acordo com a sua palavra. Jesus é um tesouro para mim, eu vou viver de acordo com a sua proposta. A igreja é um tesouro para mim, eu vou viver inserido nela. A família é um tesouro para mim, então eu vou lutar pela família, defender a família, eu vou cuidar dos meus pais. Não só um discurso vazio, mas algo para ser vivido, vivenciado, experimentado. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É o que Jesus diz para nós no Evangelho de São Mateus e que nós queremos tomar como motivação para nós ao longo deste ano. Em 1955, alguém aqui já tinha nascido? Já? Poucos, né? Poucos. Em 1975, alguém aqui já tinha nascido? Todos nós, né? 75. Murilo não? Nem 75? Meu Deus! Né? Como somos velhos, né? Ora, não aconteceu aqui. Não estivemos diretamente envolvidos, mas o mundo inteiro acompanhou. Assustado, preocupado, triste e sofrendo. A guerra do Vietnã. 20 anos durou. De 1955 a 1975. Uma guerra que se tornou guerra civil, porque era o mesmo povo lutando contra o próprio povo. Os vietnamitas do norte lutando contra os vietnamitas do sul. Foi um massacre. Massacre. São situações assim de muito sofrimento e de muita dor. Depois envolveu o Camboja, envolveu Laos, é a chamada Segunda Guerra da Indochina. Mulheres, quantas morreram? Idosos, quantos morreram? Crianças. Há episódios que são assim de sangrar o coração da gente. Já mais no final da guerra, 1973, 74, os Estados Unidos, já naquele processo de retirada de suas tropas, constatou que muitos dos soldados norte-americanos tinham se casado com mulheres vietnamitas e tinham tido filhos. E entenderam que aquelas crianças tinham que ser resgatadas. Há um episódio, meus irmãos e irmãs, em que um grande avião de transporte americano aterriza num dos aeroportos lá e são embarcadas 380 crianças. Mas na pressa, alguém esqueceu, digamos assim, de fechar direitinho a porta. Quando o avião levanta voo, aquela porta se abre, as crianças começam a ser jogadas fora do avião. Por fim, o avião é obrigado a fazer um pouso forçado, aterriza num campo de arroz, vai matando as pessoas que estavam lá e morrem quase todas as crianças. Quase todas as crianças. Nos últimos dias da guerra, como os vietnamitas do norte tinham bombardeado os aeroportos, não era possível os aviões aterrissarem. E também não dava para chegar pelos rios. Então o único jeito de sair era de helicópteros. As pessoas
tentando de todo jeito entrar naqueles helicópteros que depois levavam as pessoas até as fragatas norte-americanas, e para que houvesse espaço para que outros helicópteros aterrissassem, o pessoal jogava aqueles helicópteros no mar. Mais de 150 mil norte-vietnamitas foram acolhidos nos Estados Unidos, e claro, como cidadãos de segunda classe. Mesmo assim, o mundo não aprendeu. Nós vamos ver depois a repetição da mesmíssima situação no Iraque. Vamos ver a repetição da mesmíssima situação no Afeganistão. A mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma dor, o mesmo sofrimento, o mesmo povo envolvido. E agora, mais perto de nós, a Rússia com a Ucrânia, Israel contra os palestinos. E agora, pertinho de nós, estão aí os Estados Unidos de novo, envolvidos nessa arenga-arenga com a Venezuela e a Colômbia. Não aprendemos. Não aprendemos. A humanidade chegou a isso porque Deus quis? Não. Imagina se Deus quer isso. A humanidade chegou a isso por causa da dureza do nosso coração. O mal nunca vem de Deus. Brota do nosso coração. Nasce na nossa liberdade. Não vem de Deus. Não aprendemos. Não aprendemos. E deveríamos aprender com a história. O Evangelho nos faz ouvir Jesus falando de um fato da história passada do seu povo, a Arca de Noé. Ali também, o povo tinha se esquecido de Deus, das suas propostas, dos seus preceitos, dos seus ensinamentos, e tinha caminhado por outros caminhos. Deus, então, desperta no coração de Noé aquele desejo. Ele começa a construir uma arca, no seco, enorme. Quantos riram daquele homem? Quantos zombaram daquele homem? Quantos acharam que aquele homem tinha chegado à loucura? E ele firme, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Firme na construção da arca. Depois começa a recolher casais de animais segundo as espécies, segundo o gênero. Por fim, entra na arca e vem o grande dilúvio. O texto diz que todos correram, que estavam fora. Nós sabemos que, de fato, naquela região, naquele tempo, houve uma situação de uma grande inundação. Nós encontramos esse relato em outros textos fora da Sagrada Escritura. Se você me perguntar, padre, foi o mundo inteiro? Não vou saber te dizer. Mas ali, naquela região, naquele povo, houve de fato isso. Todos morrem. Somente Noé e sua família sobrevivem. E Deus renova com eles a aliança feita com Adão. A mesma. E é um momento bonito, quando aparece o arco-íris, né? E Deus diz: porei o meu arco no céu, que será o sinal desta nova aliança. E a proposta é que o povo comece de novo, do jeito de Deus, refaça os caminhos. Meus irmãos e irmãs, o tempo do advento é um tempo para nós olharmos para o passado e aprendermos com o passado as lições que importam, para nós não repetirmos no presente e nem no futuro. Olharmos para o passado e aprendermos com o passado. Nós não precisamos de mais guerras. Nós não precisamos de um outro dilúvio. A humanidade não precisa passar novamente por um processo de destruição. E enfrentamos isso em duas grandes guerras, principalmente a Segunda Grande Guerra.
Nós não precisamos disso novamente. Há um outro jeito. Há um outro caminho. O tempo do advento precisa ser para nós. Esse tempo no qual nós tomamos consciência dessa nova oportunidade que Deus nos dá. O advento precisa ser para nós esse tempo no qual nós tomamos consciência desta chance nova que Deus nos dá de escrevermos a história no presente e no futuro de um modo diferente. Nós não precisamos de um outro Vietnã. Não precisamos ver tantas pessoas mortas novamente, tantas crianças, tantas mulheres. Nós não precisamos ver as pessoas serem queimadas vivas novamente, expulsas de suas casas, explodidas. Não precisamos. Não precisamos repetir de novo uma guerra do Iraque ou uma guerra do Afeganistão. Não precisamos de uma outra guerra. Nós precisamos de paz, de concórdia, de solidariedade, de fraternidade. Nós precisamos do jeito de Deus para construirmos um novo tempo, uma nova humanidade. Somos membros uns dos outros. Foi o primeiro grande grito nosso aqui. Nós não somos ilustres desconhecidos, somos irmãos. E irmãos que se conhecem, se amam, se respeitam e que sentem um a dor do outro. Depois do ano passado, a decisão corajosa: eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós queremos ficar firmes naquilo que Deus nos propõe, naquilo que o Senhor nos ensina. E este ano, a redescoberta ou a descoberta dos verdadeiros tesouros, para que o nosso coração esteja neles. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, meus irmãos e irmãs, faça deste tempo do advento um tempo de busca, de descoberta ou de redescoberta dos verdadeiros tesouros da sua vida. Deus importa, Jesus importa, a igreja importa, a família importa. Redescobrir os verdadeiros tesouros e pormos o nosso coração neles. O tempo do advento é para isso. Nós vamos nos preparar para o Natal? Claro! Mas não o Natal que nos lembre o fato que já aconteceu. Nós queremos celebrar um novo Natal. Atualizar o nascimento de Jesus hoje na nossa vida e prepararmos para que Ele nasça também no nosso futuro, na vida de nossos filhos, nossos netos. Porque às vezes nós ficamos presos na celebração de um Natal que já passou. Não é essa a proposta. A proposta é nós nos prepararmos para atualizarmos o Natal. Deus nasce em Jesus, seu Filho, no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história, e quer nascer no nosso. Não precisamos mais de guerras. Não precisamos. Precisamos de paz, de concórdia, de solidariedade, de fraternidade, de justiça. Mas isso passa também pelas nossas mãos. Que o Senhor nos ajude para que esse tempo que vamos viver, essas 4 semanas, seja um aprofundar desta decisão corajosa da nossa vida. Buscarmos, descobrir os nossos verdadeiros tesouros e neles pormos os nossos corações. De modo que o Natal não seja a celebração do passado,